E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus, eu tenho 24 anos, sou servidor do TRT da 23ª região aprovado nesse último concurso. Tenho também um Instagram que dá dicas para concursos de tribunais, é o primeiro link aqui da descrição, caso você não conheça, me segue lá, Maldito FCC. E também sou coach para tribunais no Estratégia Concursos. Pessoal, amanhã é feriado aqui no Mato Grosso, não, na verdade no Brasil todo, porque é dia 7 de setembro. E eu tô saindo agora, indo pro aeroporto para ir para Fortaleza, e eu vou levar vocês junto comigo pra gente conversar um pouquinho sobre um possível fim da Justiça do Trabalho e se eu aconselho ou não que você continue fazendo concursos para TRT nesse ano de 2019, frente a esse cenário que tá rolando, frente a essas mudanças que aconteceram. Frente a tudo que aconteceu, eu vou falar minha opinião, vou dar minha opinião e vou dizer se eu considero que fazer concursos de TRT em 2019, continuar estudando para TRTs em 2019 é uma boa ou não, e se a Justiça do Trabalho vai acabar, sim ou não, o que eu acho, a minha opinião, e o que eu acho e o que eu faria se eu fosse você nesse momento. Caraca, galera, ainda bem que eu moro perto do aeroporto, viu? Porque eu tô em cima da hora. Eu saio do trabalho 2h30 e aí só dá tempo de chegar, já tem que estar tudo pronto, embora eu não deixe tudo pronto. E aí eu tenho que dar o gás rapidão pra poder conseguir fazer tudo. Espero que eu não tenha esquecido nada, embora esteja com a sensação de que estou esquecendo, mas é sempre assim, né? Galera, eu já chamei o Uber, mas o Uber tá muito carinho ultimamente, viu? 10 pau daqui pro aeroporto, gente. Nunca dava 10 reais, dava 8 no máximo. Que não deu tempo nem de esperar para gerar outra tarifa, porque eu tô muito atrasado. Aí tá chegando o cara aqui. Pra quem pergunta do meu AP, esse é o AP que eu moro. Tem uma piscininha ali. Aí aqui são os blocos. Eu moro lá naquele final ali, lá no último. Isso. Tá chegando, vamos embora. Cheguei tão atrasado que eu não consegui nem fazer check-in pelo celular, vou ter que fazer no balcão aqui mesmo. Vamos ver, mas pelo menos tá livre aqui, de boa, graças a Deus. Galera, rolou uma treta ali agora entre os dois atendentes da Gol, porque um tinha fechado o voo já e o outro não. Aí ficou reclamando que o outro tinha fechado o voo, não era pra ter fechado, que ele ainda ia fazer o meu check-in, né? E aí ficou assim, a treta rolando ali. Eu acho até que não deveria estar tão, assim, já ter fechado o voo, tipo, porque o voo, beleza, eu cheguei um pouco atrasado, mas não tanto. O voo é 4h50, são 4h10, tipo, pra já ter fechado. E é isso. Achei meio exagerado, né? Mas tudo bem. Nunca demorou tanto uma passagem pelo raio-x, só porque eu tô extremamente atrasado. Você se mata de correr pra chegar aqui pra ter uma fila gigantesca. É engraçado pensar, porque se me contassem há, sei lá, 3 anos que a minha vida seria ainda meio subindo e descendo de avião, de aeroporto, certamente diria que essa pessoa tá maluca, porque eu nunca ia acreditar nisso, era uma coisa que eu tinha pavor. Sempre que tem feriado, sempre que possível, eu tento ir pra casa e ver a família, falar com os meus amigos, porque a gente precisa marcar as nossas raízes. Galera, tive que despachar agora aqui a mala, porque tava lotado no avião já, e agora eu só pego lá em Fortaleza. Cheguei, graças a Deus. Estamos em Brasília e agora eu tô procurando meu portão para Fortaleza, porque a conexão é muito rápida e eu não tenho tempo a perder. Galera, eu tava gravando o vídeo, mas eu não consegui terminar de gravar no caminho pra Fortaleza porque eu perdi minha carteira. Foi uma complicação assim, maior do mundo pra eu conseguir embarcar
No voo, na verdade, eu perdi minha carteira no voo entre Cuiabá e Brasília. Eu esqueci minha carteira no avião. E aí foi uma complicação maior do mundo para eu conseguir embarcar, enfim, depois eu não consegui mais gravar direito. E aí depois cheguei lá em Fortaleza e era meu aniversário e tudo mais. E aí por causa disso eu acabei não terminando o vídeo. Eu tô terminando aqui em casa mesmo depois pra gente conversar um pouquinho sobre isso, sobre a justiça do trabalho, sobre o possível fim da justiça do trabalho e sobre essas teorias do caos, das conspirações e tudo mais. Então vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Vamos ao ponto 1, e o ponto é o seguinte: a Justiça do Trabalho ela teve um momento para acabar. E qual era esse momento? Foi a Emenda Constitucional 45 de 2004. Lá se decidiu, o legislador decidiu naquele momento, no reforma do Judiciário, vocês sabem disso, o seguinte: eu vou acabar com a Justiça do Trabalho ou vou ampliar as competências da Justiça do Trabalho. Porque era aquele momento, era o momento da reforma do Judiciário. O que se fez naquele momento? Se ampliou em muito as competências da Justiça do Trabalho. O momento era o seguinte: ou eu acabava com a Justiça do Trabalho ou eu ampliava as competências da Justiça do Trabalho. E a escolha do legislador naquele momento foi de ampliar as competências da Justiça do Trabalho. Daí advém também o fato de que, naquele momento, com o governo Lula, com o viés, obviamente, que a gente sabe que os governos de esquerda têm mais tendência em investir mais nos serviços públicos, no funcionalismo público, em prestigiar mais essa área e tudo mais. Aqui eu não tô querendo entrar em política, eu só tô comentando fato. E mais a Emenda Constitucional 45 fez com que a Justiça do Trabalho ampliasse gigantescamente as suas ações, obviamente, porque se aumentou demais a competência, e também gigantescamente o seu quadro de servidores, porque é óbvio que se você amplia as suas competências, você precisa de servidores para poder colocar isso em prática. Então, esse é um dos fatores que fez com que os TRTs eles ficassem tão visados, porque as pessoas têm um saudosismo sobre esse tempo de pensar que, então a gente vai nomear 2.000, 3.000, e aí quando se deparam com as nomeações de hoje, elas acham pouco o quanto os TRTs nomeiam hoje, quando na verdade eles continuam sendo concursos que mais nomeiam no país praticamente. Eu não consigo ver nenhum outro que nomeie mais, mas mesmo assim as pessoas continuam achando pouco. Por quê? Porque elas têm o saudosismo daquela época de que o TRT2 chamava 2.000 candidatos, que o TRT daqui chamou 300, 400 técnicos. Isso não vai mais acontecer, e não vai mais acontecer por esse motivo. Talvez não exista por muito, muito tempo uma conjuntura de fatores tão grande que faça existir tantas nomeações assim, e que só exista para sempre, porque são outros tempos, o Estado está diferente agora. Então o que a gente precisa entender é se adaptar e saber e olhar os fatos e ver, pô, ainda vale a pena? Vamos fazer essa análise aqui. Temos calma. A gente está falando primeiro fator é o fim da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não vai acabar. Primeiro, por quê? Porque existiu um momento para ela acabar, que foi a Emenda Constitucional 45, onde o legislador tinha duas opções: ou ele extinguia a Justiça do Trabalho, ou ele aumentava em muitas competências da Justiça do Trabalho, e foi isso que ele fez, aumentou em muitas competências da Justiça do Trabalho. Segundo fato, não é por causa de uma reforma trabalhista que a Justiça do Trabalho vai acabar, porque as pessoas falam, mas agora não tem mais ação, as ações caíram demais e tal. Também tocar nesse ponto. O que acontece? Existiu uma queda de ações, existiu, óbvio que existiu, todo mundo viu, claro, mas essa queda de ações ela é tão acentuada quanto esses primeiros tempos de reforma trabalhista demonstraram? Não, eu acredito que não. E eu tenho razões para acreditar que não. Por quê? A jurisprudência ela ainda não se assentou, gente. E os advogados eles têm medo de entrar também, porque eles ficam pensando, pô, eu vou entrar aqui, vou tomar uma sucumbência, eu vou perder causas que antigamente eu sabia que eram causas ganhas, agora não são mais. A jurisprudência ela não se assentou nos tribunais superiores, ela não se assentou nem nos tribunais regionais. Isso é muito complicado. Então, aqueles que não têm um prazo prescricional lá no fim, eles estão tendendo a esperar o que a jurisprudência vai pensar sobre determinados temas, o que a jurisprudência vai dizer sobre determinadas ações para poder entrar. Então essa queda, e também com o aumento da força produtiva do Estado, e também com o crescimento populacional e tudo mais que é natural, que as coisas vão crescendo, essa demanda chegou para mim no patamar mínimo. Essa queda brusca de início, ela não vai ser assim para sempre, ela não vai se sustentar assim para sempre. Óbvio que as ações aventureiras elas vão tender a diminuir, é óbvio, e isso é bom para a Justiça do Trabalho, porque moraliza a Justiça do Trabalho, mas isso não quer dizer que a Justiça do Trabalho vai ter essa porrada de como aparece aí 60%, 80% a menos de ações. Isso não vai existir, gente. E o último motivo pelo qual a Justiça do Trabalho dificilmente vai acabar para daqui a muito tempo é porque é uma luta política gigantesca, gente. Imaginem a luta política para você conseguir acabar a Justiça do Trabalho. Imagine a briga dentro do Congresso, os sindicatos e os lobbies enfim. Cara, não é fácil. Eu sei de uma história, por exemplo, meu pai, ele sempre foi funcionário da Caixa e tudo mais, servidor público. Na verdade, ele é funcionário público, se você entende um pouco mais de direito administrativo.
de direito administrativo, e ele sempre falava sobre a época que quase a Caixa Econômica foi privatizada e tudo mais e tal, e a Caixa Econômica era bem mais fácil para se extinguir ou se privatizar ou qualquer coisa do tipo do que a justiça, por exemplo, porque é uma coisa que está muito mais ligada ao poder executivo, e o poder executivo tem um poder de direção muito maior. Então a justiça está muito menos ao alcance do poder executivo de uma forma mais fácil, digamos assim. E ainda assim não se acabou com a Caixa Econômica Federal. Tinha vontade política e tinha muita gente defendendo, porque é uma luta política gigantesca, é muito impopular, assim, cara, não vale a pena no final das contas. E além do que, aí sim tem outro ponto importante: a Justiça do Trabalho arrecada demais para o INSS. A gente não para pensar sobre isso, mas é uma das maiores arrecadações do INSS, vem da Justiça do Trabalho. A recuperação de crédito da Justiça do Trabalho do INSS é gigantesca. Então, cara, não vai. Dito isso, você convencido então que a Justiça do Trabalho não vai acabar, a gente vai pro próximo ponto, que é: será que vale a pena estudar pra Justiça do Trabalho ainda? Será que a gente consegue entrar na Justiça do Trabalho ainda? Vamos lá, vamos parar pra pensar um pouco sobre isso. O meu concurso, vamos pegar ele como base, que foi, assim, esse momento que a Justiça do Trabalho passou, que tá caos, que a Justiça do Trabalho cortou 95% de investimento, assim, sem precedentes, esse corte de gasto na Justiça do Trabalho e tudo mais e tal. O meu concurso, nesse momento, que foi um momento sem precedentes em relação à área trabalhista, ele nomeou até agora, com 2 anos de concurso, faltam mais 2 aí pra frente, mais de 80 técnicos e mais de 27 analistas, vai estar chegando a 30 analistas agora. Ou seja, mais de 100 pessoas foram nomeadas no meu concurso agora. Agora, cabe ressaltar que o meu TRT tem 900 cargos, 900 e pouquinhos cargos, isso no geral. Analista, técnico oficial de justiça, área de TI, tudo mais, nós temos 900 e poucos cargos. E nós nomeamos mais de 10%, ou seja, nós renovamos mais de 10% do nosso quadro em 2 anos de concurso. Ainda tem 2 anos para rolar desse concurso. E já foi renovado mais de 10% do cargo. Você acha isso pouco? Eu não considero isso pouco, eu não consigo achar isso pouco. Se você transportar isso para um TRT2, por exemplo, o TRT2 tem 5.900 cargos, isso seria como chamar mais de 500 pessoas em 2 anos, ainda tendo 2 anos ainda para nomear mais. Então, assim, o TRT é um concurso onde você tem a cada 3, 4, 5 meses aí uma prova para fazer. Às vezes tem provas que se confundem, ou que são um final de semana uma prova, outro final de semana outra. Você pode se especializar, um edital bem parecido entre um e outro. Você tem condição de ter várias chances de ser aprovado durante um ano. O mais importante, a cada 3, 4 meses você tem, na pior das hipóteses, nos TRTs que nomeiam menos, como o meu, por exemplo, que é um TRT com um quadro muito enxuto, 100 pessoas sendo nomeadas, 200 pessoas sendo nomeadas em 4 anos de concurso. Quem é o outro concurso que faz isso, gente? Eu não consigo achar. Ah, mas o TRT23 nomeou 400 técnicos no concurso passado, 2011, o TRT2 nomeou 2.000 e tanto. Gente, isso acabou, não vai mais acontecer, entendam, mas não é porque isso não vai mais acontecer que não vale mais a pena estudar para a Justiça do Trabalho, porque ela continua sendo um concurso que nomeia bastante gente, simplesmente não nomeia 400, 500, 600 em TRTs pequenos ou 2.000 em TRTs grandes. Não vai mais acontecer isso. E o que é que você tem que fazer? Você tem que se preparar, você tem que se dedicar, você tem que fazer isso um propósito da sua vida e conseguir ir melhorando a sua classificação para você conseguir ficar entre os 100, entre os 150, entre os 200. Pô, será que em 4 anos, considerando 4 anos do meu concurso aqui, será que é demais pedir para você ficar entre os 100 primeiros aqui? Será que é demais pedir para você ficar entre os 200, os 400 lá em São Paulo? Gente, é questão de dedicação, questão de foco, é questão de disciplina, de ir aumentando aos poucos, de melhorando a sua classificação e você chega. Agora você tem que ter isso como propósito da sua vida. Então, se é isso o seu propósito, se é isso que você quer de fato, dedique-se, entenda. Aquele período de 2.000 nomeações, de 3.000 nomeações, aquilo acabou. Você precisa fazer uma base, você precisa se dedicar, você precisa começar a estudar de cedo e entender que você vai aumentando a sua classificação aos poucos, vai colocando os nomes na lista e vai deixando ele lá. E no dia que ele chamar, ele chamou. Agora, você precisa se classificar em melhores posições. Não vai adiantar achar que vai ser como um dia foi, se é que um dia foi assim, que você chegava ali, estudava 6 meses e conseguia se igualar ali com todo mundo, até porque a prova da FCC, ela facilitava isso, ela não facilita mais, e aí você conseguia se igualar a todo mundo e ficava ali naquela posição 2.000 e conseguia ser aprovado. Isso acabou, isso não vai mais acontecer, e agora a gente precisa se dedicar de cedo, precisa se focar, se dedicar a fazer isso um projeto de vida para conseguir ser aprovado, e eu tenho certeza que você vai, desde que você se dedique. Então era isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Não, a Justiça do Trabalho não vai acabar, e sim, ainda vale muito a pena estudar pra tribunais, sim, sobretudo pra tribunais do trabalho. Então se você quer, se você tem esse sonho, se você tem esse objetivo, se dedique, foque, faça isso um objetivo da sua vida
E não deixe de me seguir lá no Instagram, no Mod TFCC. Não deixe de curtir esse canal, assinar, tocar no sininho, fazer tudo, me seguir nas redes sociais. É o primeiro link aqui da descrição, Mod TFCC. Não esqueça, vai lá, tem muito conteúdo relevante lá. E é nóis, até a próxima, valeu!